Bom dia, pessoal. Sextou, né? Sexta-feira, hoje é dia 25 de julho de 2025. Nós estamos aqui para começar a última edição desta semana do Desperta, né? E, bom, os fatos continuam, como sempre, orbitando aí em torno da história da trama golpista, né? Ontem continuaram os depoimentos dos 23 réus escalados para essa última etapa antes dos julgamentos, efetivamente, e quem prestou o depoimento foi o general Mário Fernandes. Mário Fernandes talvez seja o mais incendiário de todos aqueles que se acercaram ali de Bolsonaro com a intenção de golpear a democracia brasileira. E ele, com uma naturalidade impressionante, ontem ele admitiu que fez sim aquele plano de assassinato de autoridades chamado Punhal Verde e Amarelo. E admitiu até que imprimiu, mas diz que não se lembra se imprimiu 3 páginas ou 3 cópias desse plano, né? No entanto, assumiu a autoria desse verdadeiro absurdo que foi o tal do Plano Punhal Verde e Amarelo, que consistia, como você sabe muito bem, no assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e no sequestro e morte do ministro Alexandre de Moraes. Talvez esse general Mário Fernandes seja o mais incendiado, né, o mais elétrico de todos os golpistas brasileiros, e ele forçava Mauro Cid e também, por meio de Mauro Cid, também o Bolsonaro, né, a essa empreitada golpista. Então está aí, provavelmente essa admissão vai valer a ele muitos anos na cadeia, né? E, bem, prossegue aqui no plano das relações multilaterais do Brasil e das relações bilaterais com os Estados Unidos, especialmente, né? A tensão que ronda esse assunto. Porque daqui a uma semana, exatamente na sexta-feira da semana que vem, se tudo continuar como está, os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos vão ser tarifados em 50%, fora outras tarifas que o Trump já havia estabelecido, né? Tem produtos aí que vão ser tarifados em até 75%. E os setores exportadores brasileiros, muito preocupados com isso, estão tentando se organizar em torno do movimento do governo para tentar destravar essa encrenca, né? E ontem essas negociações começaram a avançar pela pauta econômica, ficando claro que os Estados Unidos se interessam sim por minerais estratégicos brasileiros, como, por exemplo, as terras raras, né? E o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está a cargo das negociações, disse que isso está no radar. Então, quer dizer, a conversa começa a sair do campo da implicância ideológica para o campo de um pouco mais de racionalidade econômica, né? Negociação produto a produto, enfim, para o balizamento dessa posição. Agora fica a pergunta, temos uma semana aí, o que será que vai acontecer, né, nesses próximos dias? Porque a rigor, o presidente dos Estados Unidos não deu alternativa de negociação, porque o que ele quer, na carta que escreveu há alguns dias, o Trump fala que o problema é com o Bolsonaro e que quer que o processo pare imediatamente, como se isso fosse possível. Justamente por não ser possível, é que não existia até agora um caminho formal de negociações, né? E agora parece que esse problema começa a resvalar para ter alguma racionalidade. Mas nada garante que Donald Trump esteja disposto a levantar as tarifas brasileiras, uma vez que a motivação dele passa longe da racionalidade econômica, né? São os assuntos em destaque aqui no ICL. Tem mais uma notícia aqui. Lembra que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro contou uma história que estava andando de moto na periferia de Brasília, quando viu meninas adolescentes, e aí, segundo ele, pintou um clima, ele tirou o capacete, foi lá e sugeriu que essas meninas todas eram prostitutas, né? Falou delas muito desarosamente. Pois é, foi condenado, 150 mil reais de indenização por causa da bobagem que falou. Bobagem que falou, né? Aliás, a gente nem sabe se é bobagem. Talvez na cabeça dele isso seja algo minimamente defensável, né? Mas valeu a Bolsonaro, por exemplo, a pecha de pedófilo, né? Aliás, é uma pecha que varre o mundo, porque na extrema-direita parece que a pedofilia ou as acusações de pedofilia são uma constante, não aberrante, tá? Não aberrante. Porque lá nos Estados Unidos, o plenipotenciário presidente do planeta, Donald Trump, também está às voltas com um escândalo que envolve pedofilia, com direito a vídeos de mulheres que ele teria molestado na adolescência, no começo da adolescência, com 13 anos de idade. E ele continua fazendo tudo o que pode para tentar desviar esse assunto que está causando furor na base de maníacos do Trump, tá? São esses os assuntos em destaque na edição de hoje e vamos passar agora direto para o site do Instituto Nacional de Meteorologia para que a gente possa dizer como é que vai ser a sua sexta-feira e, se possível, antecipar como é que vai ser o fim de semana.
Já vou dizer, sem querer estragar o barato de ninguém, que aqui no centro-sul do país vai haver chuva e tempo ruim para quem gosta de sol, céu azul, essa coisa toda, né? E que o inverno segue com temperaturas amenas no país. Olha, aqui no mapa do INEMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, a gente vê que hoje, finalmente, vai haver uma trégua da chuvarada nessa região mais ao norte do país. As chuvas se deslocaram aqui para o litoral do Pará e do Amapá, e seguem pelo litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. Não vai haver chuva hoje no litoral do Nordeste, né? Tempo melhorando um pouquinho por lá. Em compensação, aqui nessa área amarela que conforma todo o interior do Brasil, o problema é o oposto, é a ausência de umidade no ar. Vamos ver o que está falando aqui o INMET para essa região que não é pequena, que envolve aí, olha, desde o sul do Pará e do Amazonas até o Triângulo Mineiro, tá? Toda essa região sujeita a riscos potenciais causados pela baixa umidade do ar. Umidade relativa do ar, segundo o INMET, que vai estar variando entre 30% e 20%, já trazendo algum risco de incêndio, mas ainda não muito alto, de incêndio florestal, e podendo provocar risco para a saúde. Isso aqui está aqui, vou ler para vocês, parece que isso aqui é chover no molhado, porque você já está cansado de saber, mas não custa repetir. Tem gente que, eu, por exemplo, esqueço de beber água durante o dia. Se eu não me forçar, não tiver um mínimo de disciplina, acabo ficando horas e horas sem beber água. Então, as orientações do Instituto Nacional de Meteorologia, para você que está aí no meio do cerrado, no miolo do Brasil: beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas, evitar exposição ao sol na hora do calorão e, se for o caso, você pode entrar em contato com a Defesa Civil, tá? Vamos ver as temperaturas, como vão ficar? Vamos ver aqui. Olha, hoje, qual é a situação? A situação é a seguinte, olha, desculpa aqui. Porto Alegre terá um dia com muitas nuvens, temperatura variando de 12 na madrugada a 22. Florianópolis, a mínima foi de 14, a máxima será de 21, fresquinho. A mesma coisa em Curitiba, dia fresco lá, com chuva, né, chuvarada lá em Curitiba. A temperatura foi de 11 na madrugada, chegará a 20 graus Celsius nas próximas horas. Em São Paulo, a madrugada teve mínima de 14, a máxima será de 22 graus, portanto, mais um dia quente, né? E no Rio de Janeiro, chuva isolada, tempo nublado, máxima de 25, a mínima na madrugada foi de 15 graus. Em Belo Horizonte, o dia será nublado, temperatura variando de 15 a 27, em Campo Grande, de 18 graus a 31, a temperatura subindo lá para o sul mato-grossense, tá? E chuva, gente, em toda essa região que toma praticamente todo o estado do Mato Grosso do Sul, entra por São Paulo e segue nessa faixa do sul de Minas Gerais, né? Desde o sudeste até o sudoeste do estado de Minas Gerais, chuvas chegando ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro, como eu já falei lá no comecinho, tá bom? Esse vai ser o dia e assim será o nosso fim de semana. Então, se você vê uma réstia de céu azul aí, aproveite, porque vai ser rara nesse fim de semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, tá bom? Vamos tocar, gente, vamos seguir aqui apresentando para vocês as manchetes do nosso site, o iclnoticias.com.br. A manchete principal é esse assunto ao qual eu me referi na abertura do programa, o plano mortal admitido pelo general Mário Fernandes, que era o verdugo da história, tá? Que era o jagunço da história, que era o homem que queria sair por aí matando, atirando em todo mundo e que organizou aquela operação Punhal Verde e Amarelo que chegou a ser deflagrada. Ontem, ao depor, ele admitiu, e por isso está aí, né, com essa manchete grande aqui no nosso site, essa admissão esdrúxula, né? E com toda certeza, ele só chegou aí, admitiu mesmo, porque não havia como negar. Vamos ver aqui como é que a matéria trata desse problema? Está aqui a foto do general Mário Fernandes sobre um fundo verde e aqui o texto da nossa reportagem no site iclnoticias.com.br. O ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, general Mário Fernandes, admitiu ontem que foi o autor do chamado Plano Punhal Verde e Amarelo. No texto estava previsto o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ao responder ao interrogatório ontem lá no Supremo, ele disse que o plano não passava de um pensamento seu que foi digitalizado. Ou seja, o cara teve lá uma bolação assim, uma viagem qualquer, resolveu botar essa viagem no papel, queria ver aquilo impresso e isso é tudo. Não queria matar ninguém, né?
Aí ele falou o seguinte, olha, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Análise de riscos que fiz por costume próprio, decidi digitalizar. Quer dizer, será que o cara tem costume de fazer planos macabros como esse? Está acostumado? Será que tem outros no estoque enfim, de coisas estúpidas que esse cara já fez? Ele prossegue aqui dizendo o seguinte, não foi apresentado a ninguém, nem compartilhado com ninguém, e garanto que se meu HD fosse extraído dos autos desse processo, em nada impactaria o processo, disse o Fernandes, como se isso tudo fosse uma coisa super normal, né? A matéria aqui do site do ICL também diz que, chamado a explicar por que fazer um plano detalhado de sequestro e homicídio contra autoridades e recursos necessários, como pistola-granada, lançador de foguete antitanque, o general minimizou. Disse o seguinte, não passa de pensamento digitalizado, compilamento de dados, análise de um militar. Respondeu, faltou colocar aqui análise de um militar golpista, porque era disso que tratava, né? Essa elucubração aí, que ele disse que resolveu transformar em palavras digitalizadas no seu computador. Ele confirmou que chegou a imprimir o documento que continha essa ideia de assassinatos múltiplos, né, mas negou ter apresentado ou compartilhado com alguém. E o que ele disse? Por costume pessoal de evitar ler documento na tela, imprimi para mim e depois rasguei. Em outro trecho do interrogatório, deu a entender que conversou com o Bolsonaro sobre o que fazer se o golpe fosse executado. Ele disse o seguinte, foi numa das minhas idas ao Alvorada, o presidente me disse, estamos fazendo os contatos políticos para ver como podemos desenvolver essa conversa, o golpe, e essa negociação com os demais poderes. Em meados de dezembro, já notamos a decisão dele de que tinha amparo tomar a decisão e amparo dos demais poderes, sempre apoiado na Constituição, com a ressalva aqui no nosso texto de que a Constituição não permite absolutamente nada disso que esse general terrorista falou, né? E com relação à impressão dessas cópias, por quê? Porque ficou no log do computador dele, né, a informação de que ele tinha tirado 6 cópias desse documento, que agora seriam 3, para em seguida se encaminhar ao Palácio da Alvorada, onde participou efetivamente de uma reunião com o presidente Bolsonaro, da época, né, e com demais golpistas, tá bom? Então tá aí, aberrante depoimento, admissão, provavelmente por não ter tido como negá-la, já que, enfim, as informações objetivas, dando conta logs de computador, enfim, tudo isso foi conseguido pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, e ele ficou sem saída e resolveu inventar que, isso foi só uma elucubração que virou documento digital, né? Bom, teve um outro detalhe que a gente conheceu ontem, e esse detalhe está expresso aqui na matéria do G1, que eu vou ler para vocês aqui. Um ex-assessor disse que foi justamente Mauro Cid quem escolheu para o ministro Alexandre de Moraes o apelido de professora, né? O que nos diz aqui essa reportagem no site do G1? Coronel Marcelo Câmara é o nome desse assessor, que é ex-assessor de Jair Bolsonaro e réu na investigação, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que foi o tenente-coronel Mauro Cid quem começou a se referir ao ministro Alexandre de Moraes pelo apelido de professora. O Supremo ouviu nesta quinta-feira réus dos núcleos 2 e 4 da trama golpista acusados de atuar para manter Bolsonaro. E segundo Câmara, essa expressão professora era usada em tom de brincadeira para se referir a Moraes. Quanto ao termo professora, partiu do tenente-coronel Cid. Entrei nessa brincadeira, não tinha objetivo de esconder nada, disse o Marcelo. Isso aqui é uma informação de mera curiosidade, né? Vamos passar para outro assunto aqui, gente. Depois a gente volta a falar mais sobre esses inquéritos do Bolsonaro no dia de ontem, tá bom? Olha, o índice de aprovação do Supremo Tribunal Federal, como você está vendo aí na tela, é maior do que o da Câmara e o do Senado, né? Então, governo e Supremo são mais populares do que a Câmara e o Senado, é o que mostra uma pesquisa chamada Pulso Brasil e PESP, que foi divulgada ontem, e ela revela que os brasileiros aprovam mais o trabalho desenvolvido pelo governo e pelo Supremo do que o do Senado e da Câmara. Por óbvio, né? A impopularidade latente, eu diria até mais, a impopularidade patente é uma conquista dos deputados e senadores que estão se empenhando bravamente para conquistar, né, o mesmo status da corte do Luís XV, lá antes da Revolução Francesa, né?
O índice de aprovação do governo Lula, nos diz aqui a reportagem do site do ICL, saiu de 41% em março, foi para 40% em maio e em junho chegou a 43%. A desaprovação quanto ao trabalho do executivo é maior, 51% em junho, mas é menor que nos meses anteriores da pesquisa, quando chegou a 54%, tá bom? Fica aqui o registro de que quem planta vento colhe tempestade, é o caso do Congresso brasileiro. Gente, foi uma cena comovente. Bolsonaro sentado na plateia, a Michele Bolsonaro fazendo um discurso totalmente fora de noção, totalmente nonsense, e uma emoção no ar, uma emoção que extravasava aquele ambiente, né, de fé religiosa inquebrantável. Está aí a manchete que isso gerou. Bolsonaro vai a culto de tornozeleira e chora com a apresentação de Michele. Moraes negou o pedido de prisão preventiva, não importa. Vamos ver aqui o que é que nos diz a Folha Press, depois eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá bom? O ex-presidente Bolsonaro participou de um culto na manhã de ontem, chorou com a pregação da esposa Michele Bolsonaro. Está de tornozeleira eletrônica e com outras medidas cautelares impostas pelo Supremo, por exemplo, restrição de horário, né, toque de recolher e também obrigação de se recolher nos fins de semana. Enquanto ocorria o culto, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo respondia aos advogados do Bolsonaro, decidindo afastar, por enquanto, né, uma eventual prisão preventiva, mas mesmo após considerar que o político descumpriu as medidas cautelares impostas pela Corte. Isso aqui ontem, quando saiu a resposta do ministro, as informações prestadas pelos advogados, todo mundo entendeu como se fosse um recuo de cautela do Supremo Tribunal Federal para não escalar mais a crise, que poderia sim desaguar na prisão preventiva do Bolsonaro, né? Poderia. Então o ministro foi cauteloso e acho até que foi muito generoso, né? E, enfim, livre da cadeia, Bolsonaro então foi ao culto numa igreja chamada Casa da Bênção, em Taguatinga, lá na periferia de Brasília, ao lado do senador Magno Malta e do filho Jair Renan, que é aquele vereador de Balneário Camboriú. Mais novo dos seus 4 filhos homens, ele está acompanhando o pai, ao menos desde o início da semana. E lá ele que estreou o mandato dele, dizendo que ia descansar, que ia entrar de férias, né? Talvez não tenha tanto serviço assim lá na cidade onde ele é edil, vereador. A matéria do ICL continua explicando para a gente que essa igreja, Casa da Bênção, é uma igreja tradicional lá de Taguatinga, passou por um escândalo em 2010 envolvendo quem? O ex-governador José Roberto Arruda, aquele que saiu preso do governo do Distrito Federal. Pastores da igreja com mandato na Câmara Legislativa foram flagrados com o que ficou conhecido na época como oração da propina, em que eles de mãos dadas rezavam e agradeciam a Deus pelas montanhas de dinheiro que haviam roubado do contribuinte do Distrito Federal. E o que aconteceu lá ontem? Vamos voltar no tempo presente agora. A Michele estava discursando e aí durante a fala dela, ela disse que havia censura no Brasil contra o ex-marido. Falou lá no português dela, né, que Bolsonaro estava sendo atingido até nos seus direitos prescritos pelo artigo 5º da Constituição. Melhor do que falar a respeito é a gente assistir. Vamos ver como é que foi esta cena tocante, comovente, emocionante de um Bolsonaro cuja esposa o faz ir às lágrimas em um culto religioso. Por favor, Sato, coloque para nós. Você que está vivendo uma censura prévia, que está tendo seu direito de liberdade de expressão violada, violando até o artigo 5º da Constituição. Quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a certeza que nós temos, meu amado. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o seu coração. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa enxergar e ouvir tudo que Deus tem para nós, para este momento de perseguição, aonde o inimigo tem tentado cercear a nossa voz, aonde o inimigo tem tentado destruir a nossa nação, aquela que tem promessas de Deus, aquela que será celeiros de bênção para outras nações, aquela que viverá e vai experimentar do avivamento de Cristo nessa terra. Coitado de Cristo, não é não? Como Cristo tem sido molestado por essa gente.
E olha, tanta devoção religiosa, tanto furor, não foram suficientes para motivar Deus a livrar Bolsonaro de mais uma condenação, tá? Tá na tela aí para vocês. Olha, Bolsonaro foi condenado a pagar 150 mil reais porque falou uma bobagem grande, né? Sobre adolescentes, né? Ele contou essa história lá na campanha de 2022, disse que estava passeando de moto lá em Taguatinga e aí pintou um clima com umas adolescentes numa casa que ele sugeriu que fosse um prostíbulo. Na verdade não era, era um curso de maquiagem para jovens da periferia de Brasília. Mas ele entendeu isso de acordo com a cabeça dele, né? Diz que pintou um clima, tirou o capacete e foi lá entrar na casa que ele julgou que fosse um prostíbulo, né? O que fez com que muita gente dissesse que Bolsonaro tinha o comportamento de um pedófilo. Ele negou isso tudo e tudo mais, disse que foi mal interpretado, mas disse o que disse, né? A propósito disso, palavras são uma coisa muito perigosa, viu, gente? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por quê. Olha, a matéria dá conta do seguinte: o ex-presidente Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal de Justiça do DF e Territórios a pagar 150 mil reais de indenização por danos morais porque usou indevidamente imagens de crianças na campanha de 2022 e por ter dito a expressão pintou um clima ao se referir a adolescentes venezuelanas. O acórdão, né, decisão colegiada lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi publicado nesta quinta-feira ontem. A defesa do ex-presidente diz que recebeu a decisão com surpresa, que os fundamentos do tribunal desconsideraram decisões de cortes superiores sobre o tema e que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E aí eu quero até ver como é que vai ser o andamento desse processo. Sabe por quê? Nós, jornalistas aqui, toda vez que somos processados e queremos defender o nosso direito à opinião crítica, né, à liberdade de expressão, que é um insumo fundamental enfim, do nosso meio, do nosso ambiente de trabalho, a gente tem muita dificuldade para recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, que não aceita recursos sobre nada mais no campo da liberdade de expressão. Será que Bolsonaro vai ter sucesso nesse recurso ou não terá o recurso provido, que é a expressão jurídica para esse tipo de coisa, tá? Olha só, a matéria continua aqui dizendo que a decisão do Tribunal de Justiça foi tomada a partir de um pedido do Ministério Público, pedido esse que afirmou que o Bolsonaro incitou crianças a realizarem gestos com armas com as mãos durante a visita ao Palácio do Planalto na época da campanha à reeleição em 2022, tá? O Ministério Público também menciona um episódio no qual ele se referiu a adolescentes migrantes venezuelanas em outubro do mesmo ano. Na ocasião, então, o presidente estava explorando uma temática recorrente na campanha, que era o suposto risco de o Brasil virar uma Venezuela, caso Lula tomasse o poder, algo que, efetivamente, como se sabe, não aconteceu, né? E aí ele relatou o encontro que teve com essas meninas. Não vou ler aqui a transcrição, mas eu recuperei o vídeo, vou colocar. Aí você julga do que o Bolsonaro estava falando, tá? Esse pintou um clima, que diabo de expressão é essa? Roda para nós, Sato, por favor. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal sempre dá porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Ou seja, falou que essas crianças, né, que despertaram nele um clima, sei lá que diabo de referência é essa, estavam ali para se prostituir. É isso que ele disse. E custou caro para ele, vai ter que pagar 150 mil reais, aquele Pix de 17 milhões, daqui a pouco acaba, porque 2 milhões para o filho aqui, 150 no processo, milhões de honorários para Bolsonaro, as coisas que você plantou lá atrás começam a frutificar agora, né? A matéria continua dizendo o seguinte: a condenação ao ex-presidente foi publicada inicialmente pelo site Metrópolis, depois foi confirmada aqui pela reportagem do ICL. O Ministério Público pediu à Justiça uma indenização no valor de 30 milhões. A ação foi rejeitada e o órgão recorreu. No processo, a defesa do Bolsonaro disse que a visita das crianças ao Palácio do Planalto, essa outra, quando ele incitou aos símbolos, né, de armas, constitui um passeio escolar devidamente autorizado pelos responsáveis, sem qualquer conotação eleitoral. E sobre as adolescentes venezuelanas,
ele afirmou que as suas palavras foram retiradas de contexto e que não houve intenção de estigmatizar ou discriminar as adolescentes. A maioria da 5ª Turma Civil do TJ do Distrito Federal decidiu, então, modificar a decisão da primeira instância, né, que tinha sido, não tinha sido acolhida na primeira instância, e condenou o ex-presidente ao pagamento de R$150 mil, não para essas garotas, mas por dano moral coletivo. E esse dinheiro deve ser revertido ao Fundo da Infância e da Adolescência do Distrito Federal, que é um fundo nacional que toca lá projetos de promoção de direitos da infância indicado pelo Ministério Público, tá? Ele também foi condenado a se abster de usar imagens de crianças e adolescentes em material publicitário e de, abre aspas, constranger crianças e adolescentes em eventos públicos a reproduzirem gestos violentos. Vai custar 150 pratas. A gente sabe que dinheiro é fácil lá para essa família Bolsonaro, mas de qualquer forma, tomara que isso dê a ele, né, a sensação e a certeza de que ele tem que mudar o seu mindset, tem que mudar os seus pensamentos, porque senão vai continuar sendo apenado por esse tipo de constrangimento legal. Bom, o Lula aproveitou ontem para dar uma catracada no Bolsonaro, né? O Lula tem polarizado bastante com ele nas redes sociais. Ontem chamou o Bolsonaro de fujão e falou que o presidente deve ir para o chilindró, que é uma palavra bem antiga que significa exatamente isso, cadeia, né? A matéria da Folha Press, reproduzida pelo nosso site, escrita pelo Arthur Búrigo, nos informa o seguinte: o presidente Lula chamou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro de fujão porque não repassou a ele a faixa presidencial em 2023. O petista também afirmou que o adversário, que é réu do julgamento da trama golpista, será preso se a justiça decidir com base no que está nos autos. Lula disse o seguinte: agora Bolsonaro foi indiciado, o Procurador-Geral da República pediu a condenação e ele vai, sim senhor, se a justiça decidir com base nos autos, ele vai para o chilindró, afirmou o Lula. O cara que tentou dar um golpe para não dar posse a mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como um rato foge. Agora faz bobagens que fez e mandou o filho ir para Washington pedir ao Trump que intervenha no Brasil. É uma vergonha, falta de caráter, disse o presidente Lula sobre o seu antecessor, o fujão Jair Messias Bolsonaro, tá? E olha, eu falei para vocês agora há pouco que palavras são uma coisa muito perigosa, ações também são. E tem aqui uma correlação entre palavras que são minhas e ações que não são. Eu quero dizer para vocês isso, dando essa próxima notícia aqui. Vocês sabem, a gente falou aqui anteontem sobre aquele servidor do CDHU, né, que é uma companhia imobiliária da Prefeitura de São Paulo, que era motorista do chefe de gabinete, usava o carro oficial e lançava de estilingue bolinhas de gude para quebrar vidraças de ônibus em São Paulo, com o objetivo de motivar as pessoas a irem para a rua, fazerem o mesmo para demonstrar insatisfação com o governo Lula que ele queria destruir, né? Ele achou que pegando um estilingue e jogando bolinha de gude no vidro para parar os veículos, iria, né, depor o governo Lula. Agora, esse sujeito foi demitido, tá? A informação está aqui no site do G1. O CDHU demitiu o servidor acusado de ataques a ônibus na Grande São Paulo. Ele usava até carro oficial da empresa nessas ações. O que nos conta essa matéria? A demissão ocorre 2 dias depois que Edson Campolongo, que é o nome desse servidor, ter sido preso e indiciado. A empresa, a CDHU, estava colhendo elementos jurídicos para retirá-lo do cargo de motorista concursado. Está aqui, olha, esse sujeito, a gente viu essa fotografia dele aqui anteontem aqui no Desperta. A informação nos dá conta do seguinte: a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, CDHU, anunciaram nesta quinta-feira que demitiram o servidor público Edson Aparecido Campolongo, preso porque participou de ataques a ônibus na região metropolitana de São Paulo. Segundo os 2 órgãos do governo paulista, assim que teve conhecimento da prisão do colaborador, o secretário Marcelo Branco, secretário da Prefeitura, enviou um ofício à CDHU pedindo as devidas providências que logo foram tomadas. A reportagem do G1 não conseguiu localizar a defesa dele. A CDHU afirmou que os advogados da empresa acompanharam na terça-feira o registro policial do caso para colher os elementos para a abertura de uma sindicância. E após isso, acompanhando os trabalhos policiais com o indiciamento do acusado e a consequente conversão da prisão preventiva pela Justiça, foi formalizada a demissão, afirmou
em nota à secretaria. Campo Longo é apontado pela polícia como autor de ao menos 17 ataques a ônibus na Grande São Paulo. Era funcionário público da CDHU havia mais de 30 anos, ganhava um salário de R$11 mil líquidos por mês. Olha o que esse cara perdeu, tá? Segundo investigações da Polícia Civil, usou o carro oficial da empresa nos apedrejamentos de ônibus da cidade de São Paulo e dizia que queria salvar o Brasil. A própria polícia, no entanto, afirma que não acredita nessa motivação. Tá? Os investigadores chegaram até esse sujeito depois de notar, observando as imagens do circuito de segurança, que um carro com a logomarca da CDHU tinha sido visto nos locais de ataques várias vezes na região do ABC Paulista. E ao checar, os policiais viram então que se tratava do carro de uma locadora de veículos que estava cedido à empresa do governo paulista e chegaram até esse senhor Campo Longo, né, o Quixote da Revolução Fascista movida a pedradas e estilingadas. A partir daí localizaram Campo Longo. Ele constantemente viajava para eventos do governo de São Paulo no interior com a presença da alta cúpula do Palácio dos Bandeirantes, inclusive o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tinha perfil ativo nas redes sociais, né? Ele era muito discreto pessoalmente. Os colegas dele de trabalho, inclusive, se chocaram com essa história toda, né? Então está aqui, perdeu o emprego, o atirador de bolinhas de gude nos ônibus da prefeitura, nos ônibus que servem a cidade de São Paulo. E só para lembrar que foram pelo menos 17 ônibus que esse cara detonou com as suas estilingadas. Mas aqui eu falei para vocês que palavras são um perigo e quero mostrar para vocês aqui o que foi que aconteceu em função de algo que eu mesmo disse aqui no programa de anteontem e que gerou um certo inconformismo. A presidente da Comissão da Pessoa Deficiente de São Paulo, a deputada Andréa Werner, mandou uma carta aqui para o ICL reclamando de um comentário que eu fiz, tá? E eu vou ler aqui essa carta para vocês. Quero dizer desde já que, obviamente, que não houve nenhuma intenção de detratar pessoas que são portadoras de deficiência ou pessoas deficientes ou que têm problema mental, mas eu realmente disse que alguém que se qualifica como neurotípico não pode ter um comportamento como esse. Não quis ofender ninguém, mas acabei causando aqui um aborrecimento lá entre os defensores dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, né? Vou pedir para o Sato colocar para mim na tela. Essa aí é a carta, é uma carta longa. Ela diz o seguinte: somos entusiastas e admiradores do trabalho fundamental que o ICL presta ao jornalismo e à democracia, de modo que, até em função disso, achamos válido observar um comentário feito pelo âncora Fábio Panunzio na transmissão de hoje do Desperta ICL, ao noticiar a prisão de um dos suspeitos que atacaram o ônibus do transporte coletivo de São Paulo. No comentário, o jornalista afirma que não é possível que uma pessoa normal, neurotípica, vá para a rua com estilingue provocar uma revolução fascista no Brasil, após inferir que o suspeito talvez possuísse alguma confusão mental. Mas confusão mental aqui não é alusiva à doença mental. Eu gostaria que as pessoas entendessem isso, que aqui não há nenhuma intenção de detratar quem sofre de transtornos mentais. O que eu quis dizer, e que foi dito efetivamente, é que o cara estava confuso, né? Achando que ia provocar uma revolução fascista no Brasil com seu estilingue. Aí prossegue aqui a mensagem. Como ativista há mais de uma década pelos direitos de pessoas com deficiência, até em função de ser mãe de um adolescente autista não oralizado, que já passou por diversos episódios de capacitismo ao longo da vida, a deputada alerta para falas que possam reforçar estigma de pessoas com deficiência neurotípicas e essas, na verdade, muito mais vulneráveis e susceptíveis a atos de violência, como os praticados contra os homens de São Paulo. E por tabelas, olha, a carta é muito longa. Eu anoto aqui que eu recebi a crítica e que gosto de receber esse tipo de crítica, sabe por quê? Todos nós, e eu tenho 64 anos de idade, né? Eu sou boomer, sou de uma geração em que certas coisas que hoje são absurdas eram totalmente normais e tranquilas. Não são mais, a gente tem que aprender. Então esse tipo de crítica aqui faz com que eu me livre a cada dia de uma parte dessas questões estruturais. Então, nesse ponto, por esse aspecto, eu quero agradecer a deputada por ter chamado a atenção para isso, tá? Aprendi que a gente nem de longe deve sugerir que uma pessoa cometeu um crime porque ela supostamente é maluca, como eu disse aí. Então, vou anotar, vou usar mais uma, já houve outras lá para trás,
e digo a vocês só que entendam que não houve nenhuma intenção de ofender quem tem transtorno de espécie alguma, tá bom? Eu só quis dizer que o cara estava, como diz a expressão popular, e a palavra é polissêmica, que o cara estava doidão, né? Pegou seu estilingue e foi pra lá. Então, está colocado aqui, registrada a indignação e manifestada aqui a minha intenção, que era muito clara, aliás, com relação a isso. Eu quero dizer que a gente tem muito apreço pelas palavras, né? O Mark Twain tem uma frase que ele dizia o seguinte, olha, a diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa é o que distingue um raio de um vagalume. E é exatamente isso. Então, para não deixar nenhuma aresta, está feita aqui a minha explicação, tá bom? Com a devida anotação de que o comentário da deputada foi sim considerado aqui e que está tudo certo a partir de agora com relação a isso. Não vou mais me referir a criminosos como sendo loucos ou malucos, tá bom? Vamos seguir com o noticiário? Vamos? Vamos lá, eu vou voltar aqui com a minha pauta para frente. Olha, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eles estão lá às voltas com essa questão do tarifaço. Enquanto a gente está aqui vivendo esse pandemônio para ver como é que vai ficar o país, como é que vai ficar o agro na questão dos exportadores de suco de laranja, como é que vai ficar, enfim, como é que vão ficar os setores que foram atingidos, lá nos Estados Unidos o tarifaço começa a trazer problemas sérios para a cadeia de produção, que é uma cadeia baseada em produção localizada em vários países na indústria automobilística, para que os carros produzidos pelos americanos não fiquem mais caros por causa da importação de peças do que os carros exportados pela China para os Estados Unidos, que agora tem uma tarifa menor do que as do México e do Canadá, tá? Que são os dois grandes parceiros da indústria automobilística canadense. E olha só a manchete que temos mais uma vez aqui no site do ICL. Trump afunda montadoras dos Estados Unidos para... Não está aparecendo? Espera aí, então que eu vou mudar aqui, porque vocês precisam ver isso aqui, senão não tem graça nenhuma, né, gente? Voltou aí, Sato, a imagem? Foi, então vamos lá, vamos mostrar. Foi aí, você vai ver na sua tela já aqui a manchete. Trump afunda montadoras dos Estados Unidos para favorecer os carros japoneses. Medida do ex-presidente provocou prejuízos bilionários à indústria americana e beneficiou, não é ex-presidente, está errado aqui, é presidente mesmo. A decisão do presidente Donald Trump de cortar de 27,5% para 15% as tarifas de importação sobre carros japoneses, enquanto manteve intactas a sobretaxa de 25% sobre veículos do Canadá e do México, e aplicar alíquotas de até 50% sobre insumos como aço e cobre, teve efeito imediato e contundente no setor automotivo. No pregão desta quarta-feira, anteontem, a Toyota valorizou em 11,42% na Bolsa de Tóquio, ações fechando a $17,30. E a Honda seguiu o mesmo movimento e alcançou 8,9%, atingindo $10,03 por ação. Enquanto as montadoras japonesas comemoravam os lucros com o novo cenário tarifário, as gigantes americanas sentiram o impacto diretamente no seu valor de mercado. A GM viu as suas ações despencarem na mesma medida em que as ações das fábricas asiáticas subiram, 8,12% na Bolsa de Nova York. A Ford e a Stellantis também registraram perdas significativas. Essas empresas operam uma cadeia produtiva integrada no acordo comercial dos Estados Unidos, México e Canadá, que o presidente Trump botou a perder. As tarifas elevadas continuam a incidir sobre componentes essenciais como autopeças, aço e cobre, tornando a produção local mais cara. O novo pacote tarifário criou uma distorção competitiva sem precedentes. Por quê? Porque os carros japoneses agora chegam aos Estados Unidos pagando menos imposto do que os veículos produzidos com alto conteúdo local. Por quê? A gente viu isso aqui logo que o Trump anunciou, deflagrou sua guerra comercial. Essas cadeias de produção fazem com que, por exemplo, um carro comece a ser produzido no Canadá, que é um grande fornecedor de aço, as peças são forjadas lá, depois são enviadas para o México, onde as partes do carro são preparadas, são montadas, para que depois o veículo inteiro seja montado nas linhas de montagem dentro dos Estados Unidos. Mas o processo envolve uma série de movimentos físicos de exportação e reexportação até que esse carro chegue ao consumidor americano. E agora, carros que têm 50%, 60% de nacionalização
passam a custar mais caro, né, lá nos Estados Unidos do que os importados produzidos inteiramente no Japão. Então, veja só o imbróglio em que o Trump se meteu com isso, né? A GM calcula, olha só, que no segundo trimestre as tarifas impactaram seus custos já em 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Projeção de que esse número vá a 5 bilhões de dólares para uma única empresa até o final do ano. A Stellantis também anunciou um prejuízo de 327 milhões de dólares no semestre atribuídos às restrições comerciais. Bom, a matéria também esclarece que, olha, essas medidas estão sendo contestadas dentro dos Estados Unidos, tanto por grupos de pressão, por lobbies, quanto pela via judicial. A nossa reportagem diz o seguinte: o episódio guarda semelhanças com uma decisão anterior da administração Trump, que estava relacionada ao setor alimentício. Na ocasião, o governo pressionou pela volta do uso do açúcar de cana na fórmula da Coca-Cola, sob o argumento de resgatar o sabor original. No entanto, olha só como é que o Trump é isso, porque quem lançou essa ideia foi o próprio Trump. Ele prefere a Coca-Cola adoçada com açúcar de cana do que aquela que é vendida nos Estados Unidos, que é produzida com a glucose do milho, com açúcar do milho, né? Que a gente conhece aqui no Brasil como mel caro. Antigamente dava isso para criança, até se descobrir que esse tipo de açúcar é muito pior do que o açúcar de cana. Então foi o Trump que pediu. Ele falou: olha, por que a Coca-Cola não passa a fabricar o seu refrigerante aqui nos Estados Unidos, como ela faz em outros países, México, Canadá, Brasil, né, com açúcar de cana? E a Coca-Cola correu para atender ao desejo presidencial, disse que vai fazer a Coca-Cola sim com açúcar de cana lá, porque inclusive o americano médio gosta mais desse sabor, do açúcar de cana, do que do açúcar do xarope de milho, com o qual, aliás, estão bastante bem acostumados, né? E, bom, ao fazer isso, o que o Trump fez? O Trump colocou a Coca-Cola numa cilada. Por quê? O açúcar dos Estados Unidos, de cana, em boa medida, é produzida aqui nas lavouras do Brasil. E, portanto, está sujeita a essa sobretaxa de 50%. E aí, a sobretaxa começa a aparecer na vida primeiro das empresas, para logo depois baixar na mesa do consumidor, né? Quanto vale você tributar insumos que, na verdade, são essenciais para o funcionamento da indústria americana, né? E está lá a Coca-Cola agora nessa encruzilhada. Vai ter que fazer o refrigerante que o Trump pediu com açúcar brasileiro, que o próprio Trump decretou que será 50% mais caro ao chegar aos Estados Unidos, tá? Cassação de Eduardo Bolsonaro. Você acredita que o Bananinha vai ser cassado? Aliás, eu vou dizer outra coisa aqui, eu estou tão tocado pela necessidade de conter que as coisas que podem estar eivadas de algum preconceito de troca, eu vou parar de chamar o Eduardo Bolsonaro de Bananinha, tá? Porque afinal de contas isso também é digamos assim, é uma ironia, mas faz uso, né, de características sexuais. Então vou chamar Eduardo Bolsonaro pelo nome a partir de agora, tá bom? E com relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, a Câmara está descartando cassá-lo agora em 2025. Desde o começo da semana, ele já se encontra fora do período de licença, no qual não recebia salários, mas ele faltando, continua recebendo agora os seus salários. Por quê? Porque agora não há justificativa para o seu afastamento. Então, ele continua sendo pago, só que isso tudo, ainda que ele falte, ele tem por obrigação regimental que comparecer a 2/3 das sessões, tá? Só que a apuração disso tudo é feita em março do ano seguinte. Ou seja, o Congresso não vai cassar esse ano o Eduardo Bolsonaro. Aí vamos chegar em 2026. O que vai acontecer até lá? Ele vai continuar se apresentando como deputado no exercício do mandato, vai continuar fazendo uso do salário, né, que o contribuinte brasileiro paga para ele ter essa vida de mamata e de traição à pátria lá nos Estados Unidos. E nós não vamos poder fazer nada além de ficar aqui reclamando, né? A Câmara descartou a cassação, né? E isso tudo vai para o ano que vem. Será que ele vai chegar até o fim do ano que vem ainda como deputado federal? A Câmara, que é corporativista e adora um político que se desvia, né, enfim, das suas missões, das suas limitações de natureza ética, a Câmara não vai fazer nada mais uma vez. Com base nas atuais regras da Câmara dos Deputados, o Eduardo Bolsonaro não perderá o mandato em 2025. Permanência do mandato
mesmo com ele lá nos Estados Unidos, sem data para votar, está amparada por um ato da mesa de 2017 e também em posicionamento manifestado pela Câmara depois que a Folha de São Paulo a questionou sobre isso. A Constituição estabelece no artigo 55 que perderá o mandato o deputado ou senador que faltar a 1/3 das sessões ordinárias do ano, salvo licença ou missão oficial. No caso de Eduardo, a Câmara registra até o momento que ele faltou a 21% das sessões deliberativas. Até agora foram 4 de 19 em 2025. Por quê? Ele passou 120 dias em licença para tratar de interesses pessoais e nesse período as faltas não são anotadas, né? Só que a apuração disso vai ser analisada a partir de 5 de março de cada ano. Como março já passou esse ano, teremos que aguardar março do ano que vem. E aí vai Eduardo Bolsonaro chegando até quase que o limite final do seu mandato de deputado federal. O ato da mesa que regulamenta a contabilização das faltas por efeito de cumprimento da determinação judicial, diz aqui a matéria, estabelece que um relatório de frequência elaborado pela área técnica com assiduidade no ano anterior é que será analisado e, por isso, Eduardo Mandato, faça o que fizer, permaneça ele onde estiver, fazendo esse tipo de campanha infamante com o Brasil ou não, continuará deputado, mesmo que ausente, publicamente, notoriamente ausente, recebendo 40 e tantos mil reais de salário para fazer campanha contra a sua pátria, lá na pátria do tio Sam. O regimento da Câmara, diz aqui a matéria da Folha, prevê que, no seu artigo 240, que qualquer deputado ou partido pode, sem data definida, provocar a mesa da Câmara a declarar a perda do mandato do deputado por falta. Estabelece, no entanto, que isso deve ser feito consoante procedimentos específicos estabelecidos em ato e ampla defesa do acusado. Questionado pela Folha sobre em que momento é possível dar início a essa análise pela mesa de um eventual pedido de cassação relativo às faltas, a assessoria de imprensa da Câmara afirmou que isso só pode ocorrer no fim do ano legislativo, a partir de 23 de dezembro. Como os deputados são bonzinhos com eles mesmos, não é não? Imagina só, se um trabalhador com carteira assinada em regime CLT faltar 30 dias ao trabalho, a demissão é por justa causa, por abandono do emprego. Por que um deputado pode ficar desde janeiro de um ano até pelo menos março do outro sem trabalhar, vagabundeando em outro país, sem que isso tenha nenhuma relação com as suas atribuições de parlamentar e nada acontece com ele? Sabe? Que diferença gritante entre o cidadão comum e esse que, porque recebeu um mandato popular, né, tem, né, à luz dos processos de correição. Né? Me espanta saber que isso possa acontecer, mas enfim, já está acontecendo, tá? Vamos continuar aqui falando um pouquinho mais sobre o governo Trump. Olha, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é atrevida, hein? Os atrevimentos que ela tem feito, com notas assim totalmente equivocadas, se metendo em assuntos que não são da sua competência, uma presença indigesta em um país alheio que insiste em fazendo coro com esse tirano que foi eleito para presidir os Estados Unidos e acha que ganhou a eleição para imperador do mundo. E essa embaixada está fazendo aqui com a gente, tá? Olha, ontem esses diplomatas deveriam ficar calados, não deveriam se meter em questão de política interna, tá? Não deveriam, mas fazem isso o tempo inteiro. Chamaram o Alexandre de Moraes de coração da perseguição contra Bolsonaro. Comentário postado por um subsecretário do Departamento de Estado que foi republicado no perfil oficial da Embaixada no Brasil, tá? Matéria da Júlia Chaib, da Folha de São Paulo. O governo Donald Trump voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo nesta quinta-feira. Em um post no X, o subsecretário para a Diplomacia Pública, Darren Beatty, afirmou que ele é o coração pulsante da perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: o ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Poxa vida, hein? Faça-me o favor. Ele continua: graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências, disse esse tal de Beatty. Depois o comentário foi publicado também nas redes sociais da embaixada atrevidíssima dos Estados Unidos no Brasil. A mensagem é passada enquanto aliados de Bolsonaro nos Estados Unidos pressionam por mais sanções específicas contra o ministro Alexandre de Moraes.
com expectativa de que seja adotada aquela excrescência chamada Lei Magnitsky, né? O uso dessa medida para punir o magistrado já foi alvo de questionamentos no governo Trump, porque o enquadramento jurídico não seria correto, enquadrar o ministro como uma pessoa que o tempo inteiro agride os direitos humanos, que tem gerado senso. Que a gente sabe que isso tudo é mentira. Agora, preste atenção. Pode parecer estranho a você que um tribunal estrangeiro, um tribunal estadual na Flórida, questione atos de um ministro da Suprema Corte de outro país, no caso, o ministro brasileiro Alexandre de Moraes. Só que lá existe uma ação correndo, uma ação aberta pela Trump Media e pela Rumble, né, duas plataformas que querem ver o Xandão longe do Supremo Tribunal Federal, e entraram lá com uma ação contra ele e provavelmente o ministro vai se tornar réu desse processo. Onde é que isso pode dar? Isso pode sim, segundo advogados com quem eu conversei, culminar, por exemplo, com a esdrúxula, estúpida e bizarra decretação eventual de prisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ele vai ser chamado a comparecer esse processo. Se não cumprir as ordens judiciais ou se for condenado, fica sujeito a uma ordem de prisão, que geraria uma ordem internacional de captura contra ele na Interpol, né? É o absurdo dos absurdos, mas essa possibilidade tecnicamente existe. Vamos ver como é que a Justiça da Flórida, que é o estado onde corre esse processo, vai se comportar em relação a isso. Agora, se fizerem esse tipo de enquadramento, a única coisa que os brasileiros vão poder fazer é esperar passar o tempo, esperar o despertar da opinião pública americana para o fato de que esse sujeito conduz o país de maneira muito atabalhoada, né? Como alguém que não conhece a lei, que desrespeita completamente a legislação, para mover uma perseguição de natureza ideológica aos seus desafetos, né? Um dia isso vai acabar, né? A legislação americana, a Constituição americana, proíbe o Trump de disputar um novo mandato. Houve já um caso durante a Segunda Guerra Mundial em que um presidente no poder conseguiu um terceiro mandato, mas a Constituição veda essa possibilidade. Será que essa vedação vai funcionar no caso de uma pessoa que tão desabridamente desrespeita qualquer limite da legislação? Vamos aguardar para saber, né? Continuando aqui, eu não vou dar de novo aqui a notícia do general maluco lá do Plano Punhal Verde e Amarelo, não, porque nós não temos tempo, tá? Mas tem alguns outros detalhes que eu gostaria de dividir com você. Você vai ter que esperar o N1 para poder saber dos detalhes dessa informação. Preciso dizer para vocês, olha só, está aí na manchete do Estado de São Paulo, a tributação das Big Techs vai ser levada como uma espécie de argumento na negociação econômica com o governo Trump para a remoção dessas tarifas absurdas que ele decretou sobre todos os produtos provenientes do Brasil. A matéria do Estadão diz o seguinte: o governo do presidente Lula deve levar a tributação das plataformas digitais à negociação com os Estados Unidos na tentativa de evitar o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump. O Palácio do Planalto avança em uma proposta para taxar as grandes empresas, como o Jornal Estadão mostrou na semana passada e a gente abordou aqui também. Ela deve compor um plano de contingência que será mais amplo para lidar com a crise e terá como foco medidas emergenciais e não medidas retaliatórias. A Receita Federal está fechando um cálculo do potencial efeito na arrecadação de uma contribuição de intervenção sobre domínio econômico, a famosa CID, sobre a publicidade digital. O tarifaço está previsto para começar em 1º de agosto, se os dois países não chegarem a um acordo, né? E seja lá o que for, é muito ruim para quem precisa da publicidade das plataformas digitais no Brasil. Hoje a gente sabe que essa publicidade pulverizou, né, os anúncios, pulverizou as campanhas, e é muito importante até, por exemplo, para a sobrevivência da pizzaria da esquina ou da panificadora, né, que usa a publicidade do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, para vender seus produtos. E aí, obviamente, que com a tributação de 50% sobre essa verba, quem vai pagar a conta é quem anuncia nessas plataformas, né? O que diz aqui a reportagem, aqui, seguindo com o assunto? Na Europa, milhares de pessoas estão sendo condenadas pelo crime de criticar seus governantes, publicou o governo dos Estados Unidos no X, né, o ex-Twitter, referindo-se à lei que regulou as redes sociais no continente, a DSA, Digital Services Act, ou Lei dos Serviços Digitais. Tá? Tá aqui, olha, um print aqui da tweetada do Departamento de Estado, né,
que corresponde ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Na Europa, milhares estão sendo processados por crime de criticar os seus próprios governadores. Uma novela orwelliana, uma mensagem orwelliana, né? Enfim, está aqui instaurado o clima, não é só em relação ao Brasil, em relação à Europa, em relação a tudo, tá? Gente, talvez seja a última notícia da edição de hoje. Vocês viram essa maluquice do senador Marcos? Desculpa usar a palavra maluquice, não é uma referência à doença mental, tá? É uma metáfora apenas para dizer que o cara parece completamente fora de órbita, porque está percebendo a realidade de uma maneira muito distorcida. Marcos Duval tem feito o diabo para ser preso e faz tempo. Vocês se lembram que ele, com Alan dos Santos, Jair Bolsonaro e outros craques aí do jogo golpista, tentaram comprometer o ministro Alexandre de Moraes num jogo de chantagem, lá quando o Marcos Duval botou equipamentos de espionagem no corpo para poder gravar e constranger o ministro Alexandre de Moraes. Não conseguiu ir para a cadeia ainda, mas está a caminho, tá? Agora ele criou uma situação embaraçosa para ele. Por quê? Ele está com o passaporte dele apreendido. No dia em que houve essa apreensão, ele falou que não sabia onde estava o passaporte diplomático. Olha só onde é que esse passaporte apareceu. Tá vendo só? Com a expressão aí, the face of victory, a face da vitória. Ele mostrando 2 passaportes e não sei se isso aqui é no aeroporto de saída ou de chegada. Me parece que é uma foto dele no aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo. O fato é que a chegada dele aos Estados Unidos foi confirmada. E sabe como é que ele entrou lá? Saiu do Brasil tranquilamente com o passaporte diplomático que ele disse que tinha perdido, né? Olha, o que ele escreveu nas redes sociais? Hoje estou aqui nos Estados Unidos. Na mesma semana em que o Alexandre de Moraes teve seu visto suspenso pelo governo americano, fato que trará graves consequências diplomáticas e pessoais para ele e suas famílias. Os Estados Unidos tomaram outra atitude, reconheceram, reafirmaram e ampliaram a minha função diplomática e mais, me acolheram oficialmente como cidadão americano. O Estadão não conseguiu confirmar a informação de que ele teve a cidadania reconhecida pelo governo americano. E será que ele vai ficar por lá também, fazendo companhia para o Eduardo Bolsonaro? Seria bom, né? Um crápula a menos na política brasileira aqui. E esse tem tido atitudes nos últimos anos que realmente colocam em questão se está tudo bem com a cabeça dele, porque ele tem feito afrontas que ninguém faz. E é com aquele olhar apoplético, aquela coisa horrorosa, tá? Então, Marcos Duval está nos Estados Unidos, se voltar para o Brasil, provavelmente vai ter que se haver com a refrega, né? Porque ele está proibido de sair do Brasil, ele conhece as medidas cautelares, não adianta falar, o passaporte diplomático é meu direito de sair do Brasil. Agora, fica aqui a pergunta, se estava impedido, se estava com passaporte restrito, como é que ele conseguiu passar pelas autoridades da imigração brasileira? Hein? Como é que é? O nome dele não estava na lista dos procurados impedidos pela Justiça Brasileira? Estranha essa viagem do Marcos Duval, né? Isso deveria ser a investigação de como é que ele conseguiu sair do Brasil passando pelos postos da imigração brasileira, é algo que eu não entendo, tá bom? Pessoal, semana está acabando, foi uma semaninha gostosa, porque não faltou notícia, não faltou informação, e antes da chegada do fim de semana, eu quero dar um último aviso para você sobre isso. Sato, mostra aqui para nós de novo. Todo dia eu falo nisso, você já deve estar acostumado, mas você ainda não deve ter feito a sua inscrição. Agora nós devemos ser mais de 20 mil pessoas aqui na audiência do Desperta. E se você é uma dessas pessoas, dá uma chegadinha aqui no despertacl.com.br, busca lá o seu convite para assistir no domingo a essa fala do Eduardo Moreira, que vai apresentar essa verdadeira revolução tanto no campo da informação quanto no campo da educação, chamada ICL Eterno. Não vou dar spoiler, nós não podemos dar spoiler. Na verdade, eu nem conheço, não sei o que é, mas sei que é bem importante o que está vindo por aí e isso vai interessar você. Então faz um favor para nós, vai agora aqui, despertacl.com.br, você pode também apontar a sua câmera para esse QR Code, que você vai cair aqui, faz sua inscrição e domingo, às 8 horas da noite, acompanhe com a gente a esse anúncio importantíssimo que vai mudar um monte de coisas na maneira como você se relaciona com a sua fonte predileta de informação, que é o ICL. Tá bom? Quero desejar para vocês um bom fim de semana, que tudo corra bem para vocês, descansem bastante e na segunda-feira, às 7 da manhã, nós voltamos aqui para ver como é que ficou o mundo ao longo do fim de semana.
Tchau, obrigado pela sua audiência.